Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, é uma coisa engraçada, né? Dependendo da incapacidade, ela tem direitos e para outro tipo não tem direito. Quer dizer, tudo aqui no Brasil é feito desse jeito, né? Vamos dividir para poder comandar, né? Que fica muito mais difícil você manipular uma massa do que se você dividir em partes, em frações e ir manipulando uma por uma, né? Você tem mais probabilidade de conseguir o objetivo. E dentro do INSS não é diferente. Incapacidades são tratadas diferentes. Por exemplo, a incapacidade acidentária e a previdenciária. Ambas são incapacidades. Ambas impossibilitam o segurado de continuar exercendo as suas funções. Mas isso não é só culpa do INSS. Né? Nós tivemos uma Constituição aqui que foi promulgada em 1988, muita gente aqui, né, pode ser que não tenha acompanhado, eu já acompanhei, né, eu testemunhei, né, não foi nem um professorzinho maconheiro de hoje em dia que fica contando mentira, não, eu estava lá, eu presenciei isso, né, e as leis e a Constituição não foram feitas para o bem do povo. Hoje nós estamos vendo aí a palhaçada. A Constituição, não, que todo mundo tem direito à educação, à segurança, à saúde, mas, e aí vem o mas, né? Vem aquela vírgulazinha que dá abertura a interpretações e tudo fica certo. E o que não dá abertura a interpretações, a própria justiça hoje, a maior instância da justiça, faz do jeito que quer e que se dane, e dentro do INSS não é diferente, né? Quais são os direitos garantidos, por exemplo, de acidentes e doenças acidentárias no INSS? O que quer dizer isso? Tem diferença, pessoal. Muita gente não sabe, muita gente não entende, e é por isso que eu estou aqui para esclarecer. Que quando você, por exemplo, um segurado que sofreu um acidente de trabalho, ele é diagnosticado com uma doença ocupacional, ele passa a ter garantias previstas na legislação brasileira e na administração do INSS. Essas situações, chamadas benefícios acidentários, tem como objetivo protegê-lo, o segurado, a sua família, diante da perda da redução da capacidade, assegurando estabilidade, assistência, amparo financeiro. Ué, e se não for acidentário, como é que fica? É importante compreender que os direitos são assegurados para que ninguém fique desamparado em momento de fragilidade. Olha que coisa maravilhosa. Olha como escrevem lindo. Isso é coisa do INSS, viu, pessoal? Isso aqui é para apresentar em assembleias, em palestras, como o INSS é. O primeiro direito conhecido é o auxílio doença acidentário, que é concedido ao trabalhador que precisa se afastar de suas atividades por mais de 15 dias. Quer dizer, os 15 primeiros dias é de responsabilidade da empresa, né? E em razão do acidente de trabalho ou doença relacionada ao ambiente de trabalho, a principal diferença com relação ao auxílio doença comum é que, além de não haver carência, esse benefício garante estabilidade por 12 meses após o retorno da atividade. Entenderam, pessoal? Quer dizer, a carência que é exigida no auxílio doença previdenciário, ela não é exigida quando é acidentário. Mas não é auxílio doença, não é acidente, não é doença. Outro direito, né, a estabilidade provisória. Todo empregado que recebe auxílio doença acidentário, quer dizer, aquele que é sofrido dentro da empresa, tem direito de não ser demitido, olha lá, sem justa causa por um período de 1 ano após o fim do benefício. Isso oferece segurança no momento em que você retorna, por exemplo, à sua função, evitando dispensas arbitrárias e protegendo a reinserção no mercado de trabalho. E o outro tipo que se dane. O outro tipo que, problema dele. Há também direitos, né, de benefício indenizatório pago quando, mesmo após a recuperação, o segurado apresenta sequelas que reduzem a sua capacidade laboral. Olha o auxílio acidente aí, ó. Esse benefício ele é acumulado com salário, ou seja, a pessoa vai continuar trabalhando e recebendo esse valor mensal, que funciona como uma compensação pelas limitações permanentes adquiridas em decorrência do acidente ou da doença. Olha aí, ó. Não sabe o que é o auxílio acidente? Tem vídeo aqui no canal. Vai lá, pra você conhecer. Eu, na minha opinião, já que você tem que receber um benefício do INSS devido a uma doença ou um acidente, eu acredito que seja o melhor. Nos casos mais graves, quando a incapacidade, né,
para o trabalho, ela é total e permanente, o direito assegurado à aposentadoria por invalidez acidentária. Lembra que nós falamos que na reforma da Previdência, agora de 2019, o aposentado por invalidez, depois da promulgação da reforma da Previdência, ele passa a receber 60% daquilo que ele recebia na ativa, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos para homem e 15 anos para as mulheres. Quer dizer, quem tiver menos homem, menos de 20 anos de contribuição e mulher com menos de 15 não tem direito a 2%, porque seria 2% para cada ano que ultrapassar esse limite. Agora, já no benefício de aposentadoria por invalidez acidentário, é 100%. Não tem essa história de 60%. Esse benefício garante uma renda mensal, custear necessidades, já que não pode mais exercer atividade que lhe garanta a subsistência. Além disso, em situações específicas, pode haver até o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria, que é aquele, né, que o segurado não consegue mais fazer a sua própria higiene, alimentação, cuidar de si próprio e precisa de um cuidador, né? Agora, veja como é engraçado, né? Garante o direito de um e perde o direito do outro, mas o motivo é o mesmo. Quer dizer, olha como é, né? Será que em outros países acontece isso? Eu estou dizendo, por exemplo, na América do Norte, na Europa, sabe? Em países asiáticos, será que existe esse tipo de diferença? Aqui é problema, né? Um exemplo que nós temos aqui, o negro contra o branco, o homem contra a mulher, o filho contra os pais, o patrão contra o empregado querendo acabar com o patrão, criticando o patrão, só que o empregado não se toca que ele só tem salário porque tem um patrão que investiu para ter uma empresa onde ele trabalha. A ignorância aqui no Brasil, ela é tanta. Pessoal, é muito difícil. É muito difícil. E pior que você às vezes se depara com ignorantes, né? Que ainda querem discutir absurdos ainda. O cara quer diminuir a jornada de trabalho semanal. Ah, mas isso não vai trazer prejuízo para o trabalhador. Não vai. Então vamos lá. Uma empresa que trabalha 24 horas. Vamos colocar aqui. Ela tem 2 turnos de 12 horas. Não pode mais, vamos acrescentar um turno. Certo? Então vamos colocar mais um turno. O que vai gerar isso para o patrão? Ter que contratar mais gente. O que você acha que o patrão vai fazer com essa porcentagem de aumento nos custos do que ele fabrica? Ele vai pagar do próprio bolso ou ele vai repassar para o produto que ele fabrica? Então, vai estourar aonde esse aumento? Na ponta da linha. Quem está na ponta da linha? Povão trabalhador. Quer dizer, são pessoas que não raciocinam, falam um monte de merda, e aí pedem votos, e idiotas ainda elegem esse tipo de gente, né? Agora veja outro caso, né, que é o absurdo. A pensão por morte acidentária também é um direito garantido aos dependentes que falecem em decorrência, aí, por exemplo, de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Esse benefício tem condições diferenciadas com relação à pensão por morte comum, já que não existe tempo mínimo de contribuição ou carência, né, sendo suficiente a comprovação do vínculo. Quer dizer, não tem aquele papo, ó, de X idade a X idade tem direito, portanto, não tem. Se a mulher casou com um cara de 50 anos, ela tem 20, o cara morreu por causa do acidente de trabalho, ela vai receber pensão pro resto da vida. Agora, se não for assim, de 40, tem aquela tabelinha, né? Recebe por 3 anos, sabe? É por aí. O trabalhador vítima de acidente ocupacional tem direito à reabilitação profissional, que é um processo que busca reintegração no mercado de trabalho, oferecendo curso. Isso também a Comum oferece, tá? Além do benefício pago, a legislação também exige a emissão da CAT, que muitas vezes a empresa sacaneia, manda o cara para o INSS sem a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, exatamente para a empresa fugir dessas responsabilidades que são impostas, tá? E isso acontece, e muitas vezes em conluio com o próprio INSS, com gente do próprio INSS, viu? Não é só roubo de sindicato, de associações, não. Tem muita sujeira, tem muita podridão dentro disso, viu? Não esquenta não, tem podridão com relação ao empréstimo consignado, os caras vendendo todos os seus dados.
Não é à toa que se você faz um pedido de aposentadoria, antes de você saber se foi aprovado ou não, os bancos já estão te ligando oferecendo empréstimo consignado, porque eles ficam sabendo primeiro que você. Entendeu? Então existe muita podridão. A lista com os dados dos segurados, com quanto ganha, onde mora, o que faz, número de documento, tudo, é vendido para essas financeiras. E essas financeiras falsificam muitas vezes documentos e conseguem fazer empréstimo consignado, abrir conta bancária, entendeu? Não é somente os sindicalistas e associações, né, e ONGs, que é uma cambada de vagabundos que não servem para nada, só servem para pelegar e roubar os outros e tirar proveito para si próprio, mas também tem isso também, tá? Em conluio com funcionários. Direitos assegurados, assistência médica, reabilitação, né, fornecida pelo Sistema Único de Saúde, em parceria com a Previdência. O objetivo é garantir que não só, né, tenha o auxílio financeiro, mas também condições necessárias para retornar ao trabalho, tá? A CAT, pessoal, o registro correto da CAT, né, traz direito junto ao INSS. Foi por isso que eu falei que muitas empresas, a legislação, olha lá, olha o papo, tem caráter protetivo, busca equilibrar consequências do acidente relacionados ao trabalho. Se não é relacionado ao trabalho, você aí, coitadinho aí, o Joãozinho, que se machucou no dia de folga, tá pego. É tratado com diferença, entendeu? Não é a mesma coisa. Né? Você não tem estabilidade, você não tem porcaria nenhuma. Os caras metem o pé no teu traseiro e você que se vire. Vai correr na justiça, ficar anos lá pedindo, fica na porta do INSS implorando para que tire o seu benefício da análise. É assim que funciona. Ou eu estou enganado? Ou será que é só eu que vivo num país assim? Vocês aí não vivem no mesmo país que o meu? Ou isso é só em Nárnia? Não é aqui? Pois é, pessoal. Falar a verdade também corre risco, né? Falar a verdade também é arriscado hoje em dia, né? Tem gente que me pergunta aqui, cara, você é corajoso. Não é que eu sou corajoso. Eu simplesmente falo a verdade. Né? Eu não vou vir aqui ficar contando historinha. É a verdade tem que ser dita. Né? João lá, 32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças a Deus eu estou liberto. Né? Porque eu conheço a verdade e falo a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Mas a verdade que está diante dos meus olhos, eu tenho discernimento em saber se é verdade ou não. E a realidade do nosso país é essa. Apesar que tem gente que sonha, né, com coelhinho da Páscoa, com picanha, com cervejinha, né? Ainda tem os idiotas ainda que acreditam nesses papinhos. Esses sim precisam acordar, né? Meu amigo e minha amiga que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos, aproveite todos os conteúdos, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo, tá? E vocês estão sempre me acompanhando, incentivando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade. Que Deus nos dê paciência para suportar essa imbecilidade que nós estamos vendo hoje em dia no mundo inteiro. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? O pessoal fala de saudosismo, eu me lembro da minha juventude, para o que eu vejo hoje, eu fico, meu Deus do céu. Bom, que Deus abençoe sempre a vida de vocês, a família e a casa de vocês. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.